E a palavra de Deus hoje para nós está no livro de Lucas. A minha vida foi transformada, e a sua? Como está a tua vida hoje? A palavra de hoje, ela fala sobre o impossível. O que você está enfrentando hoje na tua vida que parece impossível para Deus? Para Deus não, para você, né? Aos seus olhos humanos. O que você está passando hoje? O que você está enfrentando hoje é impossível para você? As lágrimas estão descendo? O coração está apertado? Vontade de chorar, vontade de parar, de desistir. Mas Deus hoje trouxe uma palavra para nós. E Jesus quer, através dessa palavra, trabalhar no coração de muitas pessoas aqui hoje. Pessoas que estão desacreditadas. A palavra do Senhor, ela começa no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: E logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. E ele levantou-se, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Pai, aqui está a tua palavra de hoje, Senhor. Fala conosco através dela, Pai. Senhor, enche nosso coração, Pai, de esperança, de alegria, de fé. Fala conosco, Pai. Transforma aqui vidas, para que elas venham, Pai, voltar a respirar, Senhor. Voltar a viver. E possam, Pai, ser felizes. Em nome de Jesus. Um bom dia para quem entrou agora. Você que está sem esperança, você ouviu a mensagem? Irmãos, a mensagem que acabamos de ler é a respeito de esperança, de sonhos que estão mortos, pessoas que não têm mais esperança. A esperança é algo que faz parte da vida do homem e da mulher. A esperança é algo que tem que fazer parte do nosso coração. E a esperança, quando ela se vai, a esperança, quando ela morre, ela traz algo dentro de nós, algo avassalador. Porque quando a esperança não existe, não há possibilidade de algo acontecer. Quando a esperança, ela vai embora, aquilo que você pensava que poderia acontecer, não acontece mais. E a mensagem no livro de Lucas, capítulo 7, está falando sobre uma mulher. Ela é intitulada como viúva, porque ela era só. Ela não tinha mais nenhum ente querido, um esposo, para acompanhá-la, para ajudá-la, para segurar na mão dela nos momentos difíceis
Assim como nós todos aqui temos alguém que segura na nossa mão. Assim como alguém segura na nossa mão todos os dias e fala: eu estou aqui, vai dar certo. Eu estou aqui com você. Todos nós temos alguém para contar. Mas a palavra está deixando bem claro que essa mulher, ela não tinha um apoio de um homem, de um marido. Ela era só. A Bíblia deixa bem clara que essa mulher passava por tudo que ela passava, ela e o filho dela. Tudo que ela vivia na vida dela era por ela e pelo filho. Tudo que ela passava era por ela e pelo filho. A família dela estava centralizada no seu filho. E no instante que Jesus está entrando na cidade de Naim, ali está acontecendo algo. Está acontecendo um luto, uma tristeza. Uma mulher, a tal viúva, está com pessoas carregando dentro de um caixão o único ente querido que ela tinha na família dela. A esperança que ela tinha, o filho. E eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui comigo hoje. Qual é a dor de vocês? Qual é a dor que vocês estão enfrentando hoje? Qual é a situação difícil que vocês estão enfrentando hoje? A Márcia Lemos está falando que é da alma. A alma está gritando. A dor da alma pode ser a dor de uma traição, a dor de uma enfermidade, algo aconteceu para tirar de vocês a esperança. Aquela mulher, o que tinha tirado dela a esperança, a alegria, o que tinha roubado dela o sorriso no rosto, era o filho dela sendo carregado por pessoas da cidade. Jesus entrando naquela cidade com seus discípulos, ele cruza naquele instante com aquela situação. Talvez Jesus estava entrando naquela cidade, sorrindo, com os seus discípulos todos alegres, tendo paz, tendo alegria. E ali um cortejo fúnebre estava naquela cidade, trazendo e carregando tristeza, angústia, trazendo alma destruída. Talvez muitas pessoas estavam chorando, né? Talvez muitas pessoas estavam aflitas. Talvez algumas pessoas tinham se comovido com aquela situação. Essa mulher batalhou tanto, né? Ela batalhou tanto pelo filho dela e o filho dela está morto. Pessoas estavam ali ao lado dela chorando. Mas ninguém estava sentindo a dor que ela estava sentindo. A tristeza, a alma destruída, a vontade de trocar o lugar com aquele menino e estar no lugar dele. Eu acho que passou isso na cabeça dela. Eu acho que ela pensou: Senhor, deixa eu ir no lugar dele. Irmão, só quem perde um ente querido sabe do que eu estou falando. Há vários tipos de dores, né? Há dores, né? Que nem a irmã falou, dor da alma, né? A dor da traição. A dor, né? De várias circunstâncias que podem acontecer na vida de um homem e de uma mulher. Mas a dor da perda, vamos focar na dor dessa mulher para vocês entenderem a situação que ela estava. Sabe a pessoa que você mais ama na sua vida? Sabe a pessoa que você mais ama na sua vida? Você olha para ela
Por mais que ela não está do teu lado aí, por mais que ela não está na tua casa, você sabe que ela está viva. E você sabe que você vai encontrar com ela. Você sabe que você vai abraçá-la, beijá-la. Você sabe que você vai poder conversar com ela. Mas quando a pessoa que você mais ama na sua vida, ela é retirada da terra, e você não enxerga mais a esperança de encontrá-la com ela aqui. Você não vai vê-la mais, porque o tempo dela se foi. Quando a gente fala de morte, a gente está falando de algo muito forte. Porque a morte, ela traz ao homem e à mulher a separação. Ou ao filho e à mãe, ou a qualquer ser humano, ela traz a separação de vidas. Vidas que nunca mais se encontrarão aqui na terra. E quando você vem na sua mente e pensa aí, meu Deus, eu não vou ver mais. Eu não vou mais ter aquele bom dia. Eu não vou mais abraçar. Eu não vou mais comer junto com ela. Esse era o sentimento daquela mãe. Você pode falar, mas tem esperança para isso, para aquilo. A esperança é a última que morre. E nesse caso, a esperança foi a primeira que morreu. E essa situação foi muito trágica. E Jesus me trouxe aqui para falar para vocês hoje que a esperança não morre para quem está com Cristo Jesus. Você que está batido de alma, né? Essa mãe aí, a Cláudia, né? Se não me engano, é ela mesma que perdeu o filho. Você vai ter um reencontro, Deus vai preparar. O segredo de vocês entenderem a mensagem que Jesus deixou, a mensagem que Jesus deixou, o segredo está onde? Estava em você entender que o problema não está na circunstância, não está no problema, não está na situação, não está no defunto, não está. O problema não está e nas coisas que você está enxergando, na tragédia. Não está nessas coisas. O problema está na falta de fé em Jesus. Jesus entrando naquela cidade. E o cortejo fúnebre se aproximando dele. Jesus, ele olha. A primeira coisa que ele olha é para a mãe. E ele vê a dor. Ele vê a dor, a tristeza. Ele olha para ela, Jesus, ele se perturba. E ele para diante daquele caixão, ele para o cortejo. Irmãos, vocês sabem como que é um cortejo? Na sua cidade, você já viu? Você já viu um cortejo fúnebre? Nada para ele. Pessoas carregando um caixão. Eles passam nas ruas, carregando aquele caixão. E tudo tem que respeitar a passagem deles. Eles não são parados. Com respeito a quem que estava ali. E Jesus, a autoridade dele, o poder dele, a glória dele e o amor infinito dele, ele para na frente daquele cortejo e segura o cortejo. E os homens que estavam segurando o caixão são obrigados a parar. E ele olha para aquela mulher, ele fala, não chores. Não chora.
Eu já preguei a palavra em muitos velórios, muitos. Eu já falei de Jesus em muitos velórios. Mas você chegar no velório e falar para a pessoa que perdeu o teu ente querido e falar assim, não chora não. Não chora. Essa palavra não chora, é você querer arrancar daquela pessoa o sentimento de dor. E nós, como os homens de carne, não temos esse poder. É impossível chegar para uma pessoa e falar assim, por que você está chorando? Não chora. Não temos habilidade. Não temos essa autonomia. Mas Jesus, ele tinha. Ele falou, quando ele fala não chores, ele já falou na situação de trazer a esperança de volta. Ele falou na esperança de restituir aquela família. Então Jesus, a todo instante que ele cruzava com problemas, ele já trazia a solução. Ele mostrava para as pessoas que o problema não estava no fenômeno. O problema não estava naquilo que acontecia, no fenômeno. O problema estava na falta da fé. Jesus, ele coloca a mão no esquife, no caixão, e ele fala uma palavra. Levanta-se, ou levanta-te, jovem. Irmãos, a gente não está falando de um paralítico. Não estamos falando, de um homem que não tinha perna, de um homem que estava desmaiado. Não estamos falando de um homem. A circunstância dele era algo... O coração já estava parado. Os órgãos do corpo dele já não estavam funcionando mais. Ele não tinha mais condição de abrir o olho. Ele não tinha condição de respirar, de levantar a mão, de levantar as pernas. Ele não conseguia mais executar funções motoras de um corpo. Ele não podia fazer nada, porque estava morto, estava sem vida. E ao ouvir aquela palavra de Jesus, aquele homem, ele começa a receber as suas funções motoras do seu corpo. O coração ele começa a bombear o sangue de volta para o cérebro. E o cérebro começa a receber comandos motores para que o corpo volte a movimentar. Jesus, ele faz voltar à vida aquele corpo que estava morto. Ele faz voltar à vida através de uma palavra. Levanta-te. Ou levanta-se. Jesus está falando com pessoas hoje aqui. Para vocês se levantarem. Você que morreu, é para levantar. Você que parou de sonhar, é para levantar. Você que está na depressão, é para levantar. A palavra levanta-te não está firmada com letras. A palavra levanta está sendo firmada com autoridade e poder vindo dos céus. Jesus era um homem. Era um homem que tinha com ele uma fonte. E essa fonte era uma fonte de vida. Ele acumulava nas orações. Ele era um homem de oração. E ele tinha crédito. Então toda palavra que ele lançava, ela vinha carregada de poder. E quando Jesus, ele fala para aquele homem, levanta-te. A primeira coisa que ele começa a fazer é falar. Vocês já viram uma pessoa que estava em coma? A pessoa, ela volta do coma e
ela não volta assim falando, né? Ela volta com os seus, como que eu posso dizer? Os seus sentidos lentos. A pessoa, ela volta devagar, ela volta meio travando. E Jesus, ele faz questão de deixar na palavra que aquele jovem levanta e começa a conversar. Ele começa a mostrar que está tudo bem, que ele está normal, ele está na sua perfeita consciência. E a palavra começa a dizer que aquelas pessoas que estavam ali, eles começam a ficar bobos de ver aquela cena. E eu falo nesse instante, por que Jesus, por que Cristo deixou a mensagem da viúva de Naim para todos nós? Para mostrar para vocês que nem mesmo a morte pode parar o poder e a autoridade de Cristo. Eu quero dizer para você que está enfrentando aí na sua vida a morte espiritual, a falta de esperança, você não vê mais ela. Você não tem esperança mais. Não vai dar certo. Já foi. Já aconteceu. Agora não tem jeito mais. Essa palavra, agora não tem jeito mais. Agora não tem jeito mais. É uma palavra que Jesus, ele não conhecia. Jesus, ele deixa bem claro, eu quero que vocês ouçam agora. Jesus, ele deixa uma palavra dizendo assim, ó. Aqueles que estão com ele, aqueles que vivem com ele, aqueles que estão na presença dele, ainda que morram, viverão. Essa mensagem, essa palavra tem dois sentidos. Ainda que morram, viverão. Sabe o que ele está falando? Com Jesus não tem derrota e não tem perda. Com Jesus não tem perda. Ah, irmão Paulo, você está falando besteira? Não estou falando besteira. É duas situações. Se você está na terra e você está com Jesus, Jesus, ele vai reviver os seus sonhos. Ele vai reviver a tua história. Ele vai trazer você de volta. Ele vai trazer você de volta com os seus sonhos restituídos, transformados, restaurados. E qual que é a outra situação, irmão Paulo? Se você morrer e tiver com Jesus, você também já ganhou a tua coroa. E o que as pessoas não entendem, muitas das vezes, é que com Jesus não tem perda, não tem derrota. Quem anda com Cristo não perde batalha. E o problema do ser humano, muitas das vezes, é não entender. Jesus, ele deixou bem claro. Uma viúva, uma mulher só. Uma viúva, uma mulher solitária. Uma viúva, uma mulher que não tinha família, perde o seu único filho. Perdendo esse único filho, ela perdeu a esperança. Jesus veio e deu esperança para ela. Trouxe para ela esperança. Mas quando Jesus tem um encontro com eles ali, Jesus não estava querendo mostrar para eles que ele é o Deus que cura da morte. Ele estava querendo mostrar para eles que ele era um Deus. Eu sou Jesus, ele queria dizer. Eu sou Jesus, se apoie em mim. Ó viúva, eu sou o teu marido, eu sou o teu sustento. Ó viúva, você não tem família, mas você tem a mim. A mensagem da viúva de Naim é essa. Pessoas que não entendem que Jesus é o suficiente. No dia bom e no dia mau. Que Jesus é vida no dia bom e no dia mau. Que Jesus é esperança no dia bom e no dia mau. E por que vocês ainda estão com a sua fé abalada?
Se Jesus é o caminho, é a verdade, e ele deixa bem claro no final que ele é a vida, o que mais vocês precisam para serem felizes? Parem de olhar para o fenômeno. O fenômeno é a morte. O fenômeno é a tristeza. O fenômeno é aquilo que você não pode mudar. Mas é aquilo que Jesus vai mudar por você. Precisa entender. Vocês precisam entender que enquanto Jesus estiver conosco, a vitória é garantida. Você que ouviu essa mensagem, você que ouviu essa palavra, você que perdeu a esperança, você que perdeu o brilho de continuar, o brilho da vida, Jesus hoje traz você de volta. Esperança, Ele restitui sonhos, Ele faz novos e Ele muda a tua história. Compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem. Entregue para o teu ente querido, para quem está com a vida morta. E Jesus vai transformar e restituir em nome do Deus vivo e no nome do Filho dele, o Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.